Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Dando sequência àquele vídeo que nós falamos sobre a influência do excesso de pressão na base do projétil logo na saída do cano, antes de passarmos para a balística externa, nós também precisamos falar sobre outro problema que causa desestabilização do projétil. E esse problema ocorre também dentro do cano. Eu vou explicar para vocês usando aquele meu dispositivo. Mas basicamente é o seguinte. O que ocorre dentro do cano da arma é o seguinte. Quando nós colocamos a munição dentro da câmara, essa munição, para poder entrar dentro da câmara com facilidade, ela tem uma folga. Essa folga é relativa, obviamente, às tolerâncias do estojo e às tolerâncias da câmara, que sempre tem que existir, né? Não pode trabalhar com interferência, tem que trabalhar com folga. Obviamente, aqui vai ficar fácil para vocês entenderem que quando o projétil entra na câmara, ele não necessariamente está alinhado com o eixo do cano. Normalmente ele está desalinhado. Então, uma vez que ele parte, ele entra no raiamento não muito alinhado. Ou seja, ele pode entrar um tanto inclinado. Eu vou exagerar aqui para a gente poder ver. Ele entra um pouquinho inclinado. Então, isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que no seu deslocamento, quando ele obtiver o giro, pelo efeito do raiamento, ele não vai estar totalmente alinhado. Então, ele vai obter o giro dessa forma. Em consequência, quando ele vai sair cambaleando. Obviamente, isso também tem que ser corrigido pelo efeito giroscópico, mas que existe esse efeito, existe. Então, como evitar isso? O ideal seria que na saída do projétil do estojo, ele tivesse um canal de encaminhamento, vamos dizer assim, para dentro do raiamento muito preciso. Mas isso não existe, ó. Vocês podem ver que não existe. Por quê? Por causa das tolerâncias de fabricação, né? Precisam haver tolerâncias de fabricação para que isso funcione. Então, o projétil normalmente ele tem um espaço livre que ele percorre aqui e depois um pequeno cônico que tenta centralizá-lo, mas não é 100% essa centralização. Então, o que acontece? Fatalmente, ele vai entrar nem que for um centésimo para cima, um centésimo para baixo e vai obter aquele efeito de balanço. Vou mostrar aqui com outro esqueminha, por exemplo. Aqui, olha, não sei se dá para vocês verem, eu tenho um projétil. Um projétil já com as marcas do raiamento, quer dizer, ele já saiu do cano. E aqui eu tenho um cano raiado, exatamente desse projétil. Se esse projétil entrar perfeitamente alinhado, quando ele girar, ele vai girar em torno do eixo longitudinal perfeitamente. Mas se ele entrar um pouco inclinado, vou exagerar bastante aqui, quando ele obtiver o giro, ele vai tender a fazer isso. Então, quando ele sair do cano, ele vai sair um pouquinho cambaleando. Então, eu não vou falar termo, se isso daqui chama-se nutação, se isso aqui chama-se precessão. Mas o que vocês têm que entender é o que acontece, o que ocorre. Então, de acordo com a forma que ele sai do cano, que é referente à forma que ele entrou no raiamento, ele vai ter uma desestabilização. Se ele entrar perfeitamente alinhado, ele vai girar perfeitamente alinhado em torno do centro longitudinal. Mas isso é praticamente impossível. Então, existem várias configurações dentro do cano, principalmente nessa entrada, nesse ângulo de entrada do espaço livre, no ângulo de entrada do raiamento, que é muito importante, porque você imagina, se essa distância do raiamento for um pouco mais profunda do que a do outro raiamento, fatalmente o projétil vai entrar atritando um lado primeiro do que o outro. Isso vai forçar o projétil a se inclinar. Então, essa é uma das vantagens que eu acho interessante no cano poligonal e também no cano da Glock. Porque se vocês olharem o cano da Glock, o início do raiamento, ele é uma esfera, ele é muito bem feito, ele é muito preciso. Isso influencia na precisão do tiro. Quando você tem uma câmara que não é martelada, uma câmara cortada, essas folgas, essas tolerâncias ficam de acordo com a precisão da ferramenta. E a precisão da ferramenta, nós sabemos que ela vai diminuindo conforme o uso, né? Então você põe um alargador justinho, novinho, faz o primeiro cano. Depois do milésimo cano, você já tem a perda dessa precisão. Então isso também influencia nesse alinhamento do projétil, certo? Que vai dar aquele efeito de sambar, vamos dizer assim, na saída do projétil, mas que teoricamente tem que ser corrigido pelo efeito giroscópico que o raiamento fornece ao projétil, tá ok, pessoal? Outra coisa que eu queria falar para vocês também rapidamente é o seguinte. Vocês imaginem, deixa eu tirar aqui que é para não dar luz. Vocês imaginem que o nosso projétil, ele tem que estar homogêneo, a sua massa tem que estar homogênea para que nós tenhamos um centro de massa numa posição exata, ou seja, não pode haver diferenças nesse centro de massa com relação ao centro geométrico do projétil. Isso causaria o quê? Isso causaria um desbalanceamento. É a mesma coisa do pneu do automóvel, né? Se você tem um pouco mais de massa desse lado do que desse lado,
o que vai acontecer? Quando isso girar, isso vai criar um vetor radial. Esse vetor radial tende a desviar o projétil. Então, o projétil em si é muito importante, porque essa camisa, no caso de projéteis encamisados, se quando ela foi estampada, quando ela foi prensada ali, não é? Ela resultar numa parede mais espessa de um lado do que do outro, fatalmente o centro de massa do projétil vai estar deslocado. Porque o centro de massa ele vai ser calculado de acordo com as figuras geométricas do projétil. Então, se nós tivermos diferença de material, diferença de densidade dos materiais no projétil, nós vamos ter um deslocamento desse centro de massa no eixo longitudinal. E isso vai causar desbalanceamento do projétil. Então, o projétil é importante para a precisão do tiro. A perfeição, a homogeneidade dessa massa distribuída no projétil. Agora que nós falamos de centro de massa, então, nós já vamos considerar que o projétil saiu do cano da pistola. E então vamos passar para a balística externa, certo? Para a gente poder entender melhor o que acontece, eu vou pegar algumas imagens aqui do meu livro, onde eu desenhei aqui um projétil, por exemplo. Esse é um projétil de 5,56, essa parte em vermelha é a munição montada, ou seja, o estojo e o projétil, dentro da câmara. Então, em verde aqui vocês podem ver a folga de montagem desse projétil. Então, olha essa faixa aqui embaixo, por exemplo, essa folga e a folga superior. Nesse caso, está centralizado o projétil. Mas vocês imaginem que esse projétil ele pode encostar na parte de baixo. Dependendo dessa folga do headspace aqui, ele pode ser deslocado toda essa folga para baixo. Isso vai fazer com que o alinhamento da munição se desloque para baixo com relação ao alinhamento do cano. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece? Quando esse projétil for disparado, essa munição vai sair inclinada. Ela vai ter que se engastar no raiamento do cano. E a gente não pode garantir que esse engastamento será 100% alinhado. Então, essa diferença de alinhamento da munição, quando ela sai do projétil, quando ele sai do estojo e do alinhamento do cano, é que vai gerar aquele movimento de oscilação do projétil. Existem algumas teorias, por exemplo, quanto a esse espaço livre. Espaço livre, pessoal, é essa distância que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, daqui até aqui. Ó. Quer dizer, é o espaço do cano que o projétil percorre sem raiamento, tá? Então, vocês vão notar que existem câmaras que esse espaço livre é maior, nesse caso, e câmaras que o espaço livre é menor. Então, o que ocorre é que esse espaço livre pode ser usado para alinhar o projétil antes do engastamento ao raiamento. Mas, teoricamente, eu acredito que nessa segunda situação que eu vou mostrar para vocês, com o raiamento mais próximo do projétil, já no fechamento da culatra, o projétil já se encrava, tá vendo aqui nessa pontinha, já se encrava um pouquinho no raiamento, quer dizer, se aproxima muito, evitando o quê? Evitando que ele possa se inclinar. Então, essa distância mais curta, possivelmente, isso é uma teoria que eu tenho, possivelmente vai aumentar a precisão desse projétil. Mas, o que ocorre é o seguinte, para munições de maiores pressões, essa menor distância do espaço livre vai gerar um pico de pressão muito alto. Então isso daí tem que ser considerado de munição para munição. É por isso que algumas câmaras, nós vemos que em algumas câmaras o raiamento está mais próximo da boca do estojo. Em outras câmaras esse espaço livre é maior. Então aqui está bem representado, olha. O projétil já quando ele entra no cano, ele quase que já toca. Então alguns dizem que isso aumenta a precisão do disparo porque justamente diminui a possibilidade do projétil entrar torcido, né? Enquanto que no outro caso, que nós temos aqui, olha, você já não tem essa interferência aqui nesse ponto. Então você tem todo esse espaço que o projétil pode correr inclinado antes de entrar no raiamento. Isso vai fazer com que ele entre no raiamento um pouquinho inclinado e vai causar o efeito de balanço do projétil. Tá, ok? Mas isso, de qualquer forma, tem que ser estabilizado durante o voo pelo efeito giroscópico, que é a balística externa, que nós vamos, a partir de agora, comentar. Então, pessoal, agora nós estamos chegando aqui na parte mais interessante que o pessoal quer saber, que é o capotamento, aquela observação que foi feita aí que gerou uma grande polêmica. Então eu vou explicar para vocês o que ocorre com o projétil. Aqui é um projétil mais longo e aqui é um projétil mais curto. Eu coloquei os dois projéteis, que é para a gente poder fazer uma comparação desse efeito de capotamento. Após sair do cano, note que o cano tem um alinhamento. Esse alinhamento do cano, teoricamente, ele tem que ser mantido pelo projétil, através do efeito giroscópico, ou seja, da rotação do projétil. E essa parte em verde é a trajetória do projétil. Porque nós sabemos que uma vez que o projétil deixa o cano, ele está sob a ação da aceleração da gravidade e também das forças de arrasto e outras forças aerodinâmicas que fazem com que o projétil descreva a trajetória, ou seja, vai sempre caindo.
É importante mostrar para vocês que no projétil existem dois pontos importantes. Um é o centro de massa do projétil e o outro é o centro de pressão do projétil. A posição desses dois centros é o que vai determinar a estabilidade do projétil. Então vamos mais a fundo, vamos explicar isso. Quando o projétil parte do cano, ele encontra uma massa de atmosfera na frente. Essa massa tem densidade, tem uma série de outros fatores que vão criar o quê? Uma força de arrasto, que é proporcional à velocidade do projétil. Então o projétil tem velocidade linear e encontra uma resistência que é a força de arrasto. Essa força de arrasto, ela se combina com a força normal exercida pela aceleração da gravidade de acordo com a massa do projétil. Então o que acontece? Existe uma componente dessas duas forças. Então essa força aerodinâmica é a resultante dessas duas componentes, de uma componente contrária ao movimento do projétil e de uma componente ortogonal ao movimento do projétil, ou seja, perpendicular ao movimento do projétil. Então, essa força aerodinâmica, ela age sobre o quê? Sobre o centro de pressão. O centro de pressão é esse ponto onde todas essas forças aerodinâmicas agem, certo? Já o centro de massa é um ponto onde a gente pode imaginar que age o peso do projétil, ou seja, se nós colocarmos um apoio aqui, ele fica em equilíbrio aqui, isso é estático, né? Ele ficaria em equilíbrio. Então, essa diferença desses dois pontos é uma distância, que eu chamei de x aqui. Então, vocês concordam que, durante a ação dessa força resultante, agindo sobre um ponto deslocado do centro de massa, nós vamos ter um momento que tende a girar o projétil, ou seja, tombar o projétil. De acordo com a direção dessa força resultante, ele vai tombar para cima, no caso aqui, ou pode tombar para baixo. Depende da resultante das forças. Porque aqui eu não considerei vento, não considerei uma série de outras coisas. É só uma teoria básica. Então, teoricamente, você diz, o projétil saiu, ele vai tombar. Concordo com você, ele vai tombar. Mas o que nós temos que fazer para que ele não tombe? Nós temos que criar um momento contrário a esse momento. E esse momento contrário é criado pelo efeito giroscópico. Entendeu? Então, esse efeito giroscópico compensa esse momento que tende a elevar o projétil. Então, nós já sabemos que esse efeito giroscópico ele é relativo ao passo do raiamento e à velocidade do projétil. Então, existe uma relação, uma combinação dessa rotação e dessa velocidade para mensurar, vamos dizer assim, esse momento que tem que ser contrário às forças que tendem a tombar o projétil. Então isso é interessante para a gente saber pelo seguinte, porque se a velocidade do projétil varia de acordo com o comprimento do cano, ou seja, pelo aproveitamento dos gases, então nós vamos ter que ter um passo de raiamento proporcional a isso também para estabilizar, correto? Por isso que nós temos uma munição, por exemplo, 38 especial, quando disparada de um cano longo, nós temos um passo de raiamento. Quando disparada de um cano curto, nós temos outro passo de raiamento. Porque esse passo de raiamento, né, está acertado para a combinação de velocidade e rotação, tá certo? E aqui eu desenhei um outro projétil mais longo. O que quer dizer? O que ocorre no projétil mais longo? Ocorre o maior distanciamento entre os dois pontos. Então esse momento aqui, com relação ao centro de massa, se torna maior. Então nós precisamos o quê? Um momento contrário proporcional a esse momento. Consequentemente, a velocidade e a rotação tem que ser ajustada para que o efeito giroscópico nos forneça esse momento estabilizador, vamos dizer assim, esse momento contrário ao momento que quer tombar o projétil. Então, com essa explicação, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer que a tendência do projétil, quando sai do cano, sendo ele instável, que é o nosso caso aqui, é tombar. Porém, cabe ao raiamento, certo? Criar forças contrárias a esse tombamento, pelo efeito giroscópico. Então, quando foi citado aí na internet que o projétil sai capotando, isso não é verdade. Ele só sairá capotando se o efeito giroscópico for insuficiente para estabilizá-lo. Aí vocês podem dizer para mim o seguinte, mas essa velocidade vai diminuindo e a rotação também vai diminuindo. E num determinado momento, essa força de estabilização fica menor do que a força de tombamento e esse projétil vai tombar. Sim, pode ocorrer, mas normalmente o projétil atinge o alvo antes disso. É normal nós vermos, por exemplo, naqueles projéteis traçantes, quando disparados assim
no escuro, você vê que ele segue uma trajetória e depois ele se desestabiliza todo, aquela linha de luz perde a estabilização. É justamente isso que acontece. Porém, isso já está fora do alcance da munição, fora do alcance útil da munição, né? Então, vai ocorrer o capotamento? Pode ocorrer, mas numa situação que já está fora do que foi projetado para aquela munição. Ok, pessoal? Então, esse capotamento, reforçando, ele não pode existir em condições normais. Ele só existe se o cano tiver algum problema, não tiver com raiamento perfeito, ou o projétil tiver sujeito a outras forças, desbalanceamento e outras coisas que alteram essa força aerodinâmica de forma que o efeito giroscópico não seja capaz de balancear esse momento aqui. Tá certo, pessoal? Então, olha, ficou muito claro aqui que o comprimento do projétil influencia muito nessa estabilidade, certo? Por causa dessa distância entre os dois centros, tá ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Existem outras coisas aí, vocês viram que eu não falei de nutação e não falei de precessão. Eu estou mostrando para vocês o que ocorre, certo? Na prática, o que causa aquele balanceamento, que é um encravamento errado, engastamento errado do projétil no cano, ou um desbalanceamento da massa. E o outro que muita gente diz, que é o movimento da precessão giroscópica, tem que sempre se associar a isso, é a precessão giroscópica. Eu vi vários temas aí, o pessoal dizendo que aquele balanço do projétil é precessão. Aquilo não é precessão, pessoal. Precessão giroscópica é um desvio lateral do projétil, que se dá por um momento, por um vetor de força rotacional, que sai perpendicular ao eixo do projétil. Precessão é outra coisa. Precessão é aquilo que quando você faz o sistema de pontaria, o projétil descreve a curva balística, porém ele se desloca para a direita. Se o raiamento for direito, vamos dizer assim, ele vai se deslocar para a direita. Se o raiamento for à esquerda, essa precessão se dá à esquerda. Então é aquela curva que sai daquele alinhamento, ou seja, ela é deslocada lateralmente, ela dá uma derrapada, vamos dizer assim, né? O projétil sai um pouquinho de lado. Então isso é a precessão giroscópica, né? Não tem nada a ver com aquele balanço que existe no projétil. Agora, na internet a gente acha um monte de coisa, mas vamos estudar um pouco do efeito giroscópico e você vai ver o que é precessão giroscópica, ok? E aí aplica no projétil. Bom, pessoal, eu dei essa explicação para vocês, não é a minha especialidade. Eu sou mais, assim, eu estudo mais a parte da balística interna, eu gosto mais da parte da mecânica da arma, da engenharia da arma. Mas a balística externa é um assunto que demanda aí centenas e centenas de horas de estudo para você poder chegar às conclusões corretas, né? Que não é o meu caso aqui. Só estou mostrando para vocês uma coisa que é meio óbvia, que é os efeitos, os vetores de força que causam esse tombamento e o que faz, e os vetores de força que tendem a estabilizar esse projétil. Então, é uma coisa bem simples de se entender, né? Então, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: quando o projétil sai do cano, ele não capota. Ele só capota se houver algum problema, alguma anomalia no raiamento, na velocidade do projétil e no balanceamento do projétil. Tá ok, pessoal? Até a próxima, um abraço.